gentileza, o livro onde está inserido o tema, profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1, e nós vamos ler todo este capítulo. Foi nos passado o tema, versículo 8, mas aí quando a gente começa a ler, quando a gente começa a meditar, eu não posso pregar o versículo 8 sem pregar o versículo 1, sem pregar o versículo 2, sem pregar o 3, o 4, o 5, até o 21. Nós temos aprendido que o que a igreja precisa hoje é de palavra. E nós temos observado que a pregação que mais tem chamado a atenção das pessoas, e é por isso que tem muitos irmãos das Assembleias de Deus migrando para as igrejas tradicionais. Por quê? Porque infelizmente nós, assembleianos, deixamos de lado a pregação expositiva. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus ainda tem uma geração que decidiu voltar-se à sua palavra e adorá-lo em espírito e em verdade. Então nós vamos ler todo este capítulo. Quem achou Daniel capítulo 1, diga amém. Amém. A partir do versículo 1 vai nos dizer assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei,
que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti. Ora, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência estava melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano de Ciro. Amém? Podeis assentar. Amados, preste atenção. Eu não poderia falar do versículo 8 sem nós pararmos para analisar todo este capítulo. Porque quando eu paro para ler o capítulo, algumas perguntas saltam, algumas dúvidas surgem. E eu, infelizmente, preciso ler a Bíblia e compreendê-la. O grande problema hoje é que nós lemos a Bíblia e não a compreendemos. Outro grande problema que a igreja enfrenta hoje é o costume, a mania de repetir o que é falado, sem buscar conhecer se de fato aquilo que é falado tem procedência bíblica. E o que tem acontecido? O que tem acontecido é que nós estamos vendo a olhos nus, nos nossos dias, a igreja, o povo de Deus, infelizmente caminhar como o povo de Israel estava caminhando nos dias do profeta Daniel. Porque nos dias do profeta Daniel, Deus usou, antes do cativeiro, Deus usou Abacuque para pregar ao povo. E a indignação com o que acontecia era tão terrível que Abacuque chega diante de Deus e diz: até quando eu vou falar e o Senhor não me ouve? Até quando gritarei eu violência e o Senhor não vai me ouvir? Abacuque se posiciona e denuncia o pecado de Judá. Abacuque se posiciona e clama a Deus
pelo pecado de Judá. Jeremias também abriu a boca e foi uma voz de Deus naqueles dias. Mas ninguém lhes ouviu. Por quê? O que acontecia quando eu começo a ler, e não precisa fazermos uma leitura aprofundada do texto, para logo percebermos alguns detalhes, mas uma leitura superficial já nos faz perceber alguns detalhes, que me faz pensar, por que tudo isso aconteceu? Se Deus é de fato Deus de Israel, por que não livrou o seu povo do cativeiro? Como Israel estava vivendo? E a pergunta que nós ouvimos nos dias de hoje é: será que ainda existe alguém confiável? E um escritor famoso, por nome de Warren Wiersbe, ele diz assim, que durante 20 séculos, a igreja cristã passou dizendo ao mundo, que o mundo reconheça os seus pecados, que se arrependa, e que creia em Deus, que creia no Evangelho. E hoje, em pleno século 21, o mundo, diz a igreja, que enfrente os seus próprios pecados. A igreja evangélica, ela cresce em número. Todos os dias nós ouvimos, quando nós olhamos as notícias, as circulares das igrejas, dos grandes ministérios, nós vemos inúmeras pessoas descendo as águas batismais. A igreja cresce em número, mas não em vida. A igreja toma de assalto a nação, mas não produz transformação moral. Não produz transformação moral. Temos os meios de comunicação nas mãos. A igreja hoje está no rádio, está na televisão, está em todos os meios de comunicação, mas tem pouca palavra de Deus para transmitir às pessoas. A igreja, infelizmente, nós vemos hoje muitos e grandes ministérios preocupados em construir templos suntuosos, templos gigantes, para acolher milhares de pessoas. E a impressão que temos é que a igreja está mais preocupada com os valores, com os bens materiais, do que transmitir ao mundo valores do reino de Deus. Infelizmente é uma realidade. Nós estamos no fragor de uma crise avassaladora, a crise da integridade, a crise da identidade. Quando os jovens escolheram este tema e me foi passado, eu me preocupei. Eu me preocupei porque quando me passaram o tema, eu fui ler o tema, e eu fui ler o texto, e eu fui ler o contexto, e eu fui ler o pano de fundo histórico, e eu disse: eu estou preocupado,
Por quê, pastor? Porque é como se Daniel andasse em nosso meio. É como se Daniel estivesse andando nos nossos dias e escrevendo o seu livro. É como se Deus estivesse revelando a Daniel os dias que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos vendo em nossos dias uma crise de integridade muito grande e que tem chegado em várias áreas da sociedade. A crise de integridade está na família, está nas instituições públicas, está na política, está no comércio, está na igreja. E uma grande verdade dita por Gene Edward, ele diz: o que nós temos hoje não é apenas um comportamento imoral. O que nós vemos hoje é uma perda de critérios morais. Davi já tinha visto isso. Davi já tinha percebido isso. E quando Davi percebeu isso, angustiou o seu coração. E ele escreve no Salmo 11, verso 3: quando os fundamentos se rompem, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? A mensagem de Daniel, ela pode não ser para os nossos dias uma mensagem muito popular e nem palatável, mas é uma mensagem extremamente urgente e necessária. Ela pode não agradar, ela pode não ser muito boa aos ouvidos e nem ao nosso paladar, mas ela é necessária. Porque ela revela os nossos dias. O livro de Daniel é lindo. O livro de Daniel, ele faz uma radiografia da própria alma. O livro de Daniel, ele passa e ele vasculha, ele investiga os recessos do nosso coração e ele lança luz aos lugares mais obscuros, aos pontos mais sombrios da nossa vida. Daniel viveu em um tempo, em um período onde a verdade estava sendo pisada. Daniel viveu em um tempo onde os valores morais, eles estavam sendo escarnecidos e a religião tinha perdido a sua integridade. Quando eu paro para ler o livro de Daniel, eu me deparo com algumas verdades. Eu me deparo com algumas coisas, alguns pontos que eu quero pensar com você em alguns minutos. Quando eu paro para ler o versículo 1 e 2, e por que eu não posso ir para o versículo 8 sem passar pelos versículos 1 e 2? Porque o versículo 1, ele me coloca, ele me situa, ele me localiza no tempo, ele me dá o contexto. Eu não preciso vasculhar muito para ir e encontrar o contexto, o pano de fundo histórico deste texto. Porque o versículo 1 me dá, ele diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia,
a Jerusalém e a sitiou. Quando é que isso acontece? No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. E quando eu paro para olhar a história, eu vejo que Israel estava vivendo um tempo um tanto quanto conturbado. E aí o versículo 2 me diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Primeiro ponto. Primeira observação que eu quero fazer neste texto: Deus disciplina o seu povo. Nos nossos dias falar isso é loucura. Nos nossos dias pregar uma mensagem dessa é loucura. Por quê? Porque os pregadores, e muitos pregadores, eu não vou generalizar, mas muitos pregadores querem pregar aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu não posso pregar aquilo que dá certo diante de um tema que me foi dado. Então você se segura aí. Se você não gosta de ouvir Bíblia, dá tempo de ir embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Se você não gosta de apanhar, se você não gosta de ouvir a verdade do Evangelho, se você não quer que a sua vida seja revelada através das Escrituras, dá tempo de você pegar o carro e voltar para casa. Porque quando eu paro para observar isso aqui, eu vejo que o livro de Daniel me revela sim, milagres extraordinários de Deus. Eu vejo que o livro de Daniel fala de muitos homens que foram fiéis, que passaram pelo vale da morte e pelos corredores da fama, sem perderem sua integridade. É possível vivermos a integridade e vivermos uma identidade cristã em meio aos dias que nós estamos vivendo, e que eles são semelhantes aos dias de Daniel, cercado por um ambiente com cheiro de enxofre. Deus disciplina o seu povo. Mas para eu entender isso aqui, eu preciso trazer você para uma retrospectiva histórica. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Este constituiu uma família, e esta família tornou-se uma nação. Desceram para o Egito e ali viveram 400 anos. Deus tira Israel do seu cativeiro com mão forte e poderosa. 10 pragas vieram sobre o Egito. Com que propósito? Com o propósito de desbancar as divindades do maior império do mundo. Israel perambulou 40 anos pelo deserto sob a liderança de Moisés. Chega em Canaã e em 7 anos, sob a liderança de Josué, conquista a terra. Surge então o período dos juízes. E que período é esse? O período da teocracia. Deus governava o povo. Foram 300 anos, quando Israel oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Depois da teocracia surge a monarquia. 120 anos aproximadamente de reino unido, sob a liderança de Saul, de Salomão, de Davi. Mas depois da morte de Salomão, aproximadamente no ano 931 a.C., sob a liderança de seu filho Roboão, o reino então é dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi formado por 10 tribos,
Teve 19 reis, 8 dinastias e nenhum rei piedoso. Nenhum rei piedoso. E por causa da sua obstinação e desobediência, eles foram levados cativos em 722 pela Assíria e jamais foram restaurados. O reino do sul, formado pelas tribos de Judá e de Benjamim, procede da dinastia davídica. Este reino teve 20 reis e experimentou altos e baixos, momentos de glória e tempos de calamidades. Reis bons, piedosos e reis maus subiram, ocuparam o trono de Israel nestes dias. Esse tempo alternou momentos de volta para Deus e momentos de rebelião. Mas quando o povo decidiu não ouvir mais a palavra de Deus, abandonar a palavra de Deus, Deus levanta, Deus envia o seu juízo sobre a nação. Deus levanta então os caldeus, a nação da Babilônia, e Deus entrega nas mãos do rei Nabucodonosor. Nós chegamos no texto que lemos. E aí eu preciso entender uma coisa. Como estava Judá nestes dias? E eu quero dar a você duas situações de Judá. A situação política e o cenário espiritual da nação de Judá. Para você entender o porquê do cativeiro. Para você entender por que Deus levantou Nabucodonosor para invadir, para cercar Jerusalém, Judá e tomar a nação. Segundo Reis, capítulo 23, me dá, no versículo 34, o pano de fundo deste capítulo, desta história. Por quê? Porque nos anos 608 a 597 a.C. reinava Jeoaquim em Judá. E ele havia sido empossado por Neco, faraó do Egito. Depois da vitória na batalha de Carquemes, então Neco assume o poder e empossa Jeoaquim. Empossa Jeoaquim, e aí o que acontece? Jeoaquim era filho de Josias, e ao contrário do que fez seu pai, Josias, quando toma o poder, Josias rasga suas vestes, Josias traz Israel de volta à presença de Deus, derruba os altares, os postes ídolos, e traz de volta a palavra de Deus para a nação de Judá. Mas Jeoaquim, seu filho, não fez isso. Enquanto seu pai rasga as vestes, Jeoaquim rasga o rolo da palavra de Deus, que continha as mensagens do profeta Jeremias, e ainda manda prender o profeta. Ele não era só um rei ímpio, ele era também um assassino. Por quê? Porque as mensagens de Urias, o profeta, não lhe agradavam. Ele então manda prender Urias. E quando o profeta Urias fica sabendo disso, foge. Mas Jeoaquim manda buscá-lo, e eles o encontram e trazem para a presença de Jeoaquim, e ele é morto ao fim da espada. Jeremias nos narra essa história no capítulo 26 e mostra ele rasgando o rolo da palavra no capítulo de número 36. Judá estava em estado de depravação total. Por quê? Com a razão do pecado de Judá, abandonou a palavra de Deus. É ou não é um cenário familiar para você? Porque hoje a igreja não quer mais ouvir a palavra de Deus.
A igreja hoje está preocupada em mensagens de autoajuda. Muitos líderes e pregadores estão preocupados hoje em manter as igrejas cheias, em ter boas arrecadações, em detrimento à exposição bíblica. A pessoa pode fazer o que quiser, pode viver da maneira que quiser, só o que tem que fazer, a única exigência é trazer o dízimo para a igreja. Não se prega mais santidade, não se fala mais de compromisso com a palavra, não se preocupa mais com a alma das pessoas. Você pode fazer o que você quiser, conquanto que você seja dizimista fiel. E Deus nunca concordou com isso. O cenário espiritual em Judá era terrível. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 13 e 14, vai nos dizer que o rei endureceu a sua cerviz e se obstinou-se no seu coração para não voltar ao Senhor Deus de Israel. A Bíblia vai nos dizer que todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava cada vez mais a sua infidelidade. É o cenário espiritual antes do cativeiro. É o cenário espiritual no momento do cativeiro. E por que eu me preocupei? Por que eu me preocupei? Porque quando eu olho para a igreja dos dias de hoje, eu vejo um cenário parecido. A nossa juventude não quer mais saber da Bíblia. Em muitos lugares os nossos jovens têm comichão nos ouvidos de ouvir a palavra de Deus, e nós estamos vivendo os dias ditos por Paulo, e que chegaria um tempo em que as pessoas teriam comichão nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina, porque quando se fala de doutrina, logo se pensa de cabelo, de saia, de calça. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando da doutrina necessária para a saúde da igreja. É a palavra de Deus, a exposição das Escrituras. A igreja precisa voltar à palavra de Deus. A Bíblia me mostra o cenário como ficou. Por não ouvir a palavra de Deus, Judá foi arrancado da cidade. O povo de Judá foi arrancado da cidade santa. O templo foi destruído. O cerco de Nabucodonosor trouxe desespero, trouxe fome. As crianças morriam de fome. O cenário foi tão terrível que o jovem profeta Jeremias escreve em Lamentações capítulo 4, versículo 9, que aqueles que morreram ao fio da espada foram mais felizes do que aqueles que estavam morrendo de fome. Ele chorava. O Salmo 137, do verso 1 ao verso 9, todo o Salmo 137 me mostra como estava Israel, como Israel chegou na Babilônia. Chora, curte a sua dor, dependura as harpas nos salgueiros e sonha com uma vingança sangrenta. Quando eu paro para ler Daniel, eu vejo que Deus disciplina o seu povo. Mas
por que Deus disciplina o seu povo? Quando o seu povo deixa de obedecer a sua palavra. Quando o povo deixa de obedecer a palavra, Deus disciplina o povo. Quando nós abandonamos a obediência, Deus disciplina o seu povo. E eu aprendo algumas verdades aqui. Primeira verdade que eu aprendo é que a obediência traz a bênção de Deus, mas a desobediência traz a maldição, atrai o juízo. Pode passar o tempo que passar, mas que é certo é que o juízo de Deus virá sobre a vida daquele que é desobediente. O juízo de Deus virá. Os tempos de maiores prosperidades do reino de Israel foram enquanto Israel tinha no poder reis tementes a Deus. Quando eles abandonavam a palavra de Deus, o povo se desviava e sofria amargamente. Por quê? Naquele tempo, o povo estava mergulhado em profundo pecado de apostasia teológica e depravação moral, ou seja, impiedade e perversão. Nós estamos vivendo tempos assim hoje. A ausência da palavra tem feito aumentar o pecado. Aí nós perguntamos a Deus: por que, Senhor, que o povo não é mais fervoroso como antigamente? Por que, Jesus, que as pessoas hoje não são mais fervorosas como antigamente? Por que, Senhor, que nós estamos falando, e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro? Jesus me responde aos meus questionamentos, quando Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Nós falamos de amor quando nós queremos ser acariciados, quando quer que o pastor vá fazer visita. Aí o pastor não visita, diz: esse pastor não tem amor. Mas nós não lembramos do amor na hora de servir a Deus. E quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, Jesus está dizendo que o amor é em todas as áreas. Mas Jesus diz que o que faz o amor esfriar é a multiplicação da iniquidade. Iniquidade é pecado. E o que faz o pecado multiplicar? A ausência da palavra de Deus. A ausência da palavra de Deus. Segunda lição que eu aprendo. Olha o versículo 2. Você está acordado? Diga amém. Amém. Quem está acordado, diga amém. Amém. Então lê o versículo 2 para mim. Lê bem forte, bem forte. Lê o versículo 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Quando o povo de Deus, segunda lição que eu aprendo, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas o pecado. Como isso, pastor? Leia o texto, querido. Leia o texto, está aqui claro para quem quiser ver, para quem quiser enxergar. O problema é que muitos de nós hoje não queremos enxergar essa realidade. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está me dizendo? Não foi Judá que caiu, foi o Senhor que entregou. Judá não perdeu, foi o Senhor que entregou Judá.
foi Deus que o entregou. Quando o povo perde uma batalha, não é por causa do poder do inimigo, mas por causa do seu próprio pecado. Por quê? Porque um povo fiel a Deus jamais perde batalha. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e buscamos a Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O problema é que Judá não se arrependeu. Jeoaquim não quis saber. Então Deus o entregou. Os utensílios da casa de Deus não foram totalmente saqueados. Foi Deus que entregou nas mãos do rei da Babilônia. E eu vejo uma frase linda de Stuart Olliott. Ele diz assim, que a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados e os cativos a chorar. Tudo isso foi obra de Deus. Tudo isso foi obra de Deus para cumprir, destinada a cumprir os seus propósitos. Não foi a Babilônia que ganhou, foi o povo de Judá que perdeu. Não perdeu para Nabucodonosor, perdeu para o pecado. Sabe o que eu estou vendo hoje? Omissão. Não se confronta mais o pecado. Deixa assim do jeito que está. Eu não posso confrontar, por quê? Porque senão vai embora, senão vai desviar. Deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Qual a diferença da pessoa estar pecando dentro da igreja e de estar pecando fora da igreja? Está desviado do mesmo jeito. Não é porque está dentro da igreja que está salvo, vivendo uma vida de pecado. Não está. Nós precisamos parar de tapar o sol com a peneira e pregar a verdade do Evangelho. Daniel está falando conosco hoje. Terceira lição que eu aprendo: o rei, ao invés de rasgar as suas vestes ao ouvir a mensagem de Deus, ele rasgou a palavra de Deus e mandou prender o profeta. Todas as vezes que os homens, eles endurecem o seu coração, o juízo de Deus vem sobre o povo. Quarta verdade que eu aprendo aqui é a certeza do cumprimento, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência. Deus cumpre as ameaças sobre a desobediência, e elas deveriam ter levado o povo ao arrependimento. Eles estavam certos que Deus iria tratar. Eles estavam convictos de que Deus iria tratar. Sabe o que eu acho interessante hoje? É que nós sabemos que Deus não aprova o pecado, mas não deixamos ele. Ai, Jesus. Eu sei que Deus, mais cedo ou mais tarde, vai tratar do meu pecado
antes de concluir, eu quero fazer você pensar sobre uma atitude de Jeoaquim. Jeoaquim, ele pôde cortar o rolo do livro e lançá-lo na fogueira, mas ele não pôde evitar o juízo de Deus sobre a sua própria vida. Você tem o livre-arbítrio. O Júlio disse hoje aqui, e quando o Júlio disse, eu fiquei pensando, porque encaixou dentro do que eu ia falar. Nós temos o livre-arbítrio. Sim, você tem o direito de ir e vir. Você tem a liberdade de escolha. Você pode escolher o que fazer, mas você não tem direito de escolher a consequência. Você escolhe o que você vai fazer, mas a consequência você não escolhe. Jeoaquim poderia ter se arrependido, mas ele escolheu rasgar o rolo, cortar o rolo da palavra, lançá-lo no fogo, prender Jeremias, matar Urias, mas ele não pôde evitar o cerco de Nabucodonosor e o juízo de Deus sobre a Babilônia. Por quê? Por quê, pastor? Pergunta para mim. Por quê, pastor? Não, para de graça, irmão. Pergunta direito. Por quê, pastor? Porque a escolha está nas minhas mãos, mas a consequência está nas mãos de Deus. Não depende de mim, vem dele. Eu escolho o que eu vou fazer, mas ele me paga de acordo com o que eu faço. É doutrina bíblica, irmão. Isso é ensinamento. Deus paga de acordo com aquilo que eu faço. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Primeiro ponto. Deus disciplina o seu povo por quê? Por quê? Porque eles não quiseram obedecer a sua palavra. Segundo, Deus disciplina o seu povo quando este substitui a obediência à sua palavra por uma fé mística. Eu vou apertar um pouquinho, tá bom? Mas não fica bravo comigo não, porque é um texto, eu não posso fazer nada, e infelizmente é a realidade dos nossos dias. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia me mostra o que? Quando eu vou analisar o contexto, eu vejo isso em 1 Samuel capítulo 4, eu vejo isso em Jeremias capítulo 7, versículo 4. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. O povo estava seguro de que não importava como eles vivessem, o templo os salvaria. Eles não aprenderam a lição da Arca da Aliança. Capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, quando o povo está em uma batalha com os filisteus por causa do seu pecado. Naqueles dias, o sacerdote Eli estava fora da direção de Deus. Os seus filhos, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eram homens execráveis. O que é isso? Imprestáveis. Eles pecavam, eram sacerdotes que ministravam, mas estavam em pecado. Aí eles foram para a batalha contra os filisteus e perderam a guerra. Daqui a pouco tiveram alguém lá no meio, teve a brilhante, mas fatídica ideia de trazer a Arca da Aliança. Vamos trazer a Arca da Aliança, para quê? Porque a Arca da Aliança vai nos garantir a vitória. Eles se esqueceram de que a Arca era somente um símbolo da presença de Deus. Ela não era a presença de Deus. Eles esqueceram que a Arca era só um símbolo, mas que eles precisavam viver em comunhão com o Deus da Arca. Aí o que eles fizeram? Eles trouxeram a Arca da Aliança. E quando trouxeram a Arca da Aliança, a Bíblia diz que eles gritaram de uma forma tão alta que os filisteus lá do outro lado disseram: parece que o Deus dos hebreus baixou lá, Deus baixou no arraial dos hebreus.
aí uma voz no meio dos filisteus disse: sejam homens, ó filisteus, vai para a guerra, vai para a batalha. Eles foram para a batalha, enfrentaram Israel com a arca e tudo. E o que aconteceu? Israel foi morto, perdeu a batalha. Deus deixou escapar um homem. Para quê? Para trazer a mensagem do que tinha acontecido no campo de batalha. E quando ele vem chegando, ele encontra o sacerdote ali sentado, à espera de alguma notícia, angustiado, porque ele sabia como o povo estava vivendo. E quando os homens chegam, perceba qual era a preocupação daquele povo e aonde estava a sua fé. Quando ele diz o que aconteceu, e o mensageiro diz: Israel perdeu a guerra, é a primeira pergunta que ele faz: e a arca? O que aconteceu com a arca? Porque eu posso perder tudo, mas não posso perder a arca. A arca é só símbolo. Nós estamos preocupados com aquilo que parece a presença de Deus. Nós estamos preocupados em manter no nosso meio aquilo que parece a presença de Deus. Aí ele disse: a arca foi levada presa. E tem um detalhe: os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava grávida, entra em trabalho de parto quando ouve que a arca foi levada e que o seu marido tinha morrido. O que acontece? O que acontece é que nasce o filho, ela morre, nasce o filho, e lhe deram o nome de Icabô. Foi-se a glória. Israel perdeu. Israel perdeu a batalha. Israel perdeu a guerra. Mas eles não aprenderam. Eles não aprenderam. Aonde não há santidade, não há vitória. Aonde há desobediência, sobrevém juízo. Eles não aprenderam. E eles estavam do mesmo jeito que o templo, da mesma forma, do mesmo jeito. Eles estavam confiando no templo, mas Deus mostra para Judá que a sua confiança no templo não poderia salvá-los daquilo que estava por vir. Eles orgulhavam-se do templo, eles orgulhavam-se de ter um templo suntuoso, mas vivia na prática do pecado. Deus não tolera o pecado, ainda que ele venha, ainda que ele esteja camuflado de uma religiosidade. Deus não tolera. Quando nós confiamos mais em coisas do que em Deus, Deus pode tirar as coisas para fazer a gente confiar no Senhor. Terceiro, porque Deus disciplina seu povo. Quando é que Deus disciplina seu povo? Deus disciplina seu povo para mostrar-lhe que Ele está no controle de todas as coisas. E Daniel me ensina algumas lições aqui. Daniel me ensina a lição de que quem está comandando o invasor para disciplinar o invadido é Deus. É Deus. Deus está controlando o invasor, comandando o invasor. Para quê? Para disciplinar o invadido. Isaías, capítulo 45, versículo 7, mostra-nos a soberania de Deus. Deus diz: eu crio o mal, eu faço o bem, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Segunda lição que eu aprendo é que Deus permite que aquilo que o seu povo confiava seja profanado
para que eles aprendam a depender dele e não de uma fé mística. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Antes de Deus construir no coração deles uma fé verdadeira, Deus destrói as bases do misticismo. E nós, infelizmente, estamos nos tornando uma igreja mística, com uma fé mística. Eu vejo nos programas de TV dizer: bota lá um copo d'água em cima da tua televisão. Misticismo. Eu vejo dizer: pega lá a campanha do sal grosso. Eu não sou contra a campanha, irmão. Andaram dizendo por aí que eu sou contra a campanha. Eu não sou contra a campanha, eu prego em campanha. Eu cheguei em Portugal, numa das agendas dessa última vez que eu fui, e eu cheguei na igreja, era uma campanha, e me botaram para pregar, e eu prego em campanha. Não tem nenhum problema, aonde me chamar para pregar, eu prego. Até na igreja católica, se me chamar, eu prego, e faço um apelo para o padre ainda. O que eu sou contra? Eu sou contra você viver a semana inteira em pecado e chegar no domingo na campanha das causas impossíveis, ou na campanha sei lá do que, achar que Deus vai te abençoar. Não, Deus não vai te abençoar. Deus primeiro quer que você se arrependa para depois te abençoar. Não é a campanha que nos abençoa, é Deus que muda a nossa história. Outra coisa que virou misticismo no meio do povo: o óleo, o famoso óleo ungido. E eu procurei óleo ungido na Bíblia e eu não achei. Fiquei careca e não encontrei óleo ungido. Eu encontro óleo para unção, mas no Antigo Testamento ele tinha uma finalidade, no Novo Testamento ele tinha outra finalidade. Qual é a finalidade do óleo para unção no Antigo Testamento? Eu vejo o óleo para unção sendo usado no Antigo Testamento para consagrar os utensílios do tabernáculo, para consagrar os utensílios que era colocado no templo, para ungir reis, para ungir sacerdotes. Ou seja, o óleo para unção no Antigo Testamento era usado para consagrar coisas ou pessoas para uso exclusivo de Deus. No Novo Testamento, qual é a função, a finalidade do óleo para a unção? Eu vejo Pedro dizer: se alguém está enfermo, eu vejo a Bíblia me dizer: se tem alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e ele vai ungir com óleo. Mas a Bíblia não diz que é a unção que cura. A Bíblia não diz que é a unção que vai salvar o enfermo. A Bíblia diz: tem alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja e ele ungirá com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo. Aí tem gente que pega lá e bota e quer ungir a parede da casa, quer ungir o travesseiro do marido que não é crente, quer ungir o marido que não é crente quando ele está dormindo, e pensa que Deus vai salvar o indivíduo. Não vai. E pensa que a casa vai ser agora um trono de Deus. Por quê? Porque eu derramei 1 litro de óleo no terreno. Não vai. O que é isso? Misticismo. O povo está confiando em coisas, em símbolos, e deixando de confiar em Deus e em sua palavra. Deus destrói as bases do misticismo antes de trazer a Israel uma verdadeira fundamentação. Quarta lição. Terceira lição. Deus revela que uma religiosidade externa não pode defender um povo que vive na prática do pecado. Eu pareço ser crente, me visto como crente, ando como crente, tenho Bíblia igual os crentes,
usa uma gravata igual os crentes, a saia longa igual as crentes, cabelo comprido igual o crente, estou dentro da igreja igual o crente, mas não sou crente. Termina o culto, eu saio para pecar. Estou em casa, falo palavrão. Estou no trabalho, fico xingando todo mundo. Na minha empresa, sou o maior contendeiro lá dentro. Sou um péssimo exemplo de cristão. Aí chega dentro da igreja, simplesmente adorar, eu vou adorar. Conversa mole. Mentira. Está vivendo de uma religião, de uma religiosidade externa. Quando a coisa apertar, ela não vai poder te livrar. Não vai. Não vai poder te livrar. Não vai. Não é quantas vezes eu venho na igreja que determina o meu grau de intimidade com Deus. Não é o que eu faço que garante a minha salvação. Salvação não é por obra. Eu disse no começo, muitos líderes não estão preocupados se o povo está vivendo em santidade, desde que eles dizimem. Desde que eles ofertem. Eu dizimo, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Quem é salvo, sabe, entende as suas responsabilidades com o reino e contribui. Eu não vou ser salvo se eu deixar de tomar um suco para contribuir com missão. Agora eu sou salvo, porque eu sou salvo, eu tomo meu juice, como meu McDonald's, mas eu contribuo com missão. A gente precisa parar, irmão, com esse negócio de mistificar, de botar coisas externas para dentro da fé, como se isso fosse requisito para ser salvo. Isso não é. Isso não é. Quarta lição. Oh meu Deus. O rei ímpio demonstra mais zelo pelo seu Deus do que o povo de Deus pelo Deus vivo. A Bíblia diz, no versículo de número 2, a partir do versículo que Nabucodonosor pegou os utensílios da casa de Deus e levou para o templo do seu Deus. Ele não levou para a sua casa, ele levou para o templo do seu Deus. O que Nabucodonosor estava querendo dizer, quando ele chega com os utensílios do templo de Israel e deposita nos pés de seu Deus, ele está atribuindo a vitória que teve sobre Jerusalém, sobre Judá, ao seu Deus. Ele está agradecendo. Deus está esperando nos nossos dias receber agradecimento do seu povo. Nós muitas vezes só perdemos, porque os infiéis, os ímpios, são muitas vezes mais fiéis à sua divindade pagã do que nós ao nosso Deus verdadeiro. Muitas vezes nós atribuímos as nossas conquistas à força do nosso braço. Nós queremos conquistar não na dependência de Deus, mas na dependência do nosso braço, da nossa força, porque eu trabalho demais, então eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Não, você comprou porque Deus foi gracioso com você. Você comprou porque Deus te abençoou. Você tem tido saúde para trabalhar porque Deus tem te abençoado. Posso continuar? Amém.
Quinta lição, eu não entrei nem para falar de Daniel ainda, eu estou no versículo 1 e 2. Glória a Deus. Estou no versículo 1 e 2 ainda. Glória a Deus. Aleluia. Deus demonstra neste texto e nos traz a quinta lição. Daniel nos ensina é que o cálice da ira de Deus um dia vai transbordar. Deus está dando corda, Deus está deixando você bem à vontade. Não é que Deus está concordando com tudo que você está fazendo. Deus está deixando você tranquilo. Você não disse que tem um livre-arbítrio, quer escolher? Júlio, peguei. Você não disse que tem um livre-arbítrio? Você não bate no peito e diz, é o meu livre-arbítrio. Deus está deixando. Só que quando o teu livre-arbítrio confronta princípios bíblicos, ele vai dando corda para você. Mas que o cálice da ira de Deus vai transbordar, vai. E quando ele transbordar, ele vai puxar a corda. Ele vai puxar a corda. Eu estava orando e o Senhor me disse, muitas pessoas estão dizendo, Deus, até quando vai continuar isso? Senhor, até quando isso vai continuar? Deus, até quando nós vamos ficar vendo estas coisas? Deus manda dizer a esta juventude e a esta igreja, nesta tarde, neste início de tarde, o cálice da ira de Deus está transbordando. E o momento do acerto de conta está chegando. Deus vai botar gente contra a parede. Você hoje está vendo, vai para lá, vai para cá. Tá bom, maravilha, está na direção de Deus. Não está não. Deus está olhando lá de cima. E Deus manda dizer que o cálice da ira está transbordando. E está chegando o momento do acerto de conta. Ele vai botar contra a parede. Ele vai chamar para prestar conta. A coisa está ficando séria. E está chegando as narinas de Deus com um odor horrível. E Deus vai tratar em breve. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou pregando esta mensagem com muito temor e tremor diante de Deus. Porque eu sei o que Deus tem falado comigo esses dias. A igreja está clamando, Deus, até quando? E Deus está dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está dando tempo para que o homem se converta. Deus está dando tempo para que você mude a sua conduta. Deus está te dando tempo para que você mude a sua postura. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender e voltar para Ele e voltar para a sua palavra. Mas se isso não acontecer, Deus vai encontrar com você na curva. E quando Deus encontrar com você, vai ser difícil para você. Ele disse para Paulo, Paulo, dura coisa é para ti. Saulo, dura coisa é para ti. Recalcitrar contra os meus aguilhões. O que ele está dizendo? Dura coisa é para te lutar contra quem é mais forte do que você. Eu não posso lutar contra quem é mais forte do que eu. Sexta lição. O pecado não compensa. Ou você ouve a suave voz de Deus e se arrepende, ou você vai ter que ouvir o rugido do leão. O pecado não compensa. Continuar vivendo a vida que você está vivendo não compensa. Eu estou dentro da igreja, estou salvo. Eu sou filho de pastor, estou salvo. Meu pai é dirigente da igreja, estou salvo. Conversa mole. Não está não. Meu pai é obreiro, estou bem com Deus. Meu pai ora, eu não preciso orar. Meu pai vive na presença de Deus, eu não preciso viver. Salvação é individual. Pecado não compensa. Sétima lição. É que uma religião apenas de rótulo não pode nos ajudar no dia da calamidade.
O povo de Deus confiava no templo. Eles eram religiosos, mas não eram pessoas que levavam a sério a palavra de Deus. Oitava lição, para eu partir para o segundo ponto e começar a falar da vida de Daniel, é que o amor de Deus é visto até mesmo na sua disciplina. Deus disciplina porque Ele ama. Os filhos são disciplinados, os bastardos não. O próprio Deus diz: eu repreendo, exorto, repreendo aqueles a quem eu amo. O que Ele queria de Israel? Que Israel abandonasse a idolatria e vivesse para Deus. Falou, e Israel não ouviu. Levantou Jeremias, o povo não ouviu. Jeoaquim pega Jeremias, rasga o rolo da palavra, prende Jeremias, espanca Jeremias. Pega Urias, Deus levanta Urias, porque não concordava com o rei e pregava as verdades de Deus, morreu. Micaías, porque não concordou com o rei, o que aconteceu? Teve a ponta dos dedos cortadas e foi morto. Abacuque fala e eles não ouvem. Aí Deus vem. Ele vem. Os jovens às vezes cantam aquele hino, né? E ele vem saltando pelos montes. É bom, ele vem. E quando ele vem, mas pastor, Deus não veio. Veio sim. Veio na pessoa de Nabucodonosor. Cercou Judá. A fome foi tão grande que a Bíblia mostra que a mãe comia os seus próprios filhos, porque não tinha o que comer. Terrível o cerco. Israel é levado para o cativeiro. E depois de 70 anos de cativeiro, quando Judá volta completamente livre da idolatria. Deus às vezes permite coisas na nossa vida, situações na nossa vida, para nos trazer a sua presença. Deus já está vendo como nós estamos andando e Ele não se agrada. Ele fala uma, Ele fala duas, Ele fala três, e você não ouve. Então Deus diz: então você vai ter que ouvir o rugido do leão. Lá na curva tem uma situação te esperando, e você bate de cara com o muro. E o muro é Deus. E aí Ele vem e te traz para a presença dEle. A partir do versículo 3, Deus trouxe o povo, Deus tratou com o povo. Versículos 1 e 2 me dá o contexto, o pano de